Pais queridos, hoje é o dia 120 do nosso Devocional do Discípulo e hoje nossa meditação vai se encontrar na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, que vai estar dizendo assim: Não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Essa parte do capítulo 10, ela é denominada aqui, o subtítulo dela, Exortação à Perseverança. E a perseverança em muitos sentidos. Um dos sentidos aqui é realmente a perseverança na comunhão. E se nós queremos ser pessoas que recebem o renovo de Deus, recebem a ação do Espírito Santo em suas vidas, é impossível sermos renovados se nós não fazemos parte da videira. A videira verdadeira é o próprio Cristo, e nós somos os seus ramos, e Deus é o agricultor. Jesus vai dizer que os ramos que não dão vida, o Pai, o agricultor, ele arranca estes galhos para que eles sejam secos e lançados ao fogo, porque eles não servem para nada. Porque eles estão simplesmente sugando vida da videira. Agora, aqueles ramos que dão frutos, estes o Pai poda, para que eles possam dar mais frutos ainda. A nossa vida de corpo, o corpo de Cristo, a nossa comunhão com os irmãos, ela é fundamental. E é notório que desde os tempos da igreja primitiva já haviam pessoas que tinham as suas desculpas para não viver em comunidade. A comunidade aqui não é todo mundo viver no mesmo lugar. A igreja ela ficou por pouquíssimo tempo assim e depois retornou para as cidades, e aí sim os cultos começaram a ser dentro dos lares. Nesse quesito, a igreja, ela se apropria da comunhão. Nós podemos pegar o que Salomão diz: assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o seu irmão. Porque é exatamente no atritar um com o outro em que as partes, as lacunas, as beiradas que eram pontudas, elas vão sendo polidas, até que essas beiradas param de ferir uma outra, porque ambas encontraram o seu estado de polidez. Se nós queremos ser tratados a termos o caráter de Cristo, e isso é uma vida e condição para todo cristão, é fundamental que para que nós aconteça a edificação do fruto do Espírito, ou seja, a atuação do fruto do Espírito, e isso é um sinal do renovo de Deus em nossa vida, é fundamental que haja as condições para que esse fruto seja transformado, edificado e avivado dentro de nós. Como nós vamos ser tratados em longanimidade, em benignidade, em bondade, em paz, em amor, em domínio próprio, em mansidão, se nós não vivemos em corpo? Se nós vivemos um evangelho do qual somente nós somos o cristão, que relacionamento é esse do qual nós queremos amar ao Senhor e odiar a sua noiva? Ah, mas eu não odeio, eu só não gosto de algumas pessoas, não gosto de algumas coisas. Irmãos, tenham em mente que nenhuma igreja é perfeita. Você poderia passar durante a sua vida por todas as placas de denominação e em cada uma teriam problemas, alguns similares, outros diferentes em cada uma, mas o grande quesito é que lá existem pessoas, algumas mais maduras na fé e outras nem tão maduras. Mas exatamente as pessoas que estão maduras na fé, elas serão as pessoas que vão guiar aqueles que ainda não estão maduros. E maturidade espiritual não quer dizer nada com tempo de igreja. A pessoa ela pode ter 30, 40, 50 anos de igreja e ainda não ser madura na fé.
porque ela não consegue cumprir os requisitos básicos, como amar ao próximo, como perdoar aqueles que os ofenderam, como ser íntegro, como ter uma ética e uma moral cristã saudáveis e segundo a palavra de Deus. Pessoas que não conseguem abandonar práticas de sua antiga vida ou que permitiram que tais práticas entrassem em sua vida ainda já estando na igreja. Pessoas que ficam barganhando sua fé, pessoas que ocultam a sua fé quando é conveniente, porque elas não querem ser descobertas como cristãs. Pessoas que fazem diversos tipos de coisas e até então não conseguiram atingir a sua maturidade espiritual. A maturidade espiritual é uma condição de excelência para todo cristão alcançar, porque quer dizer que ele alcançou uma estatura da qual ele já é um membro saudável que pode gerar através dele vida para outros membros. Tempo de igreja, mais uma vez, não condiciona nada disso. Nós podemos pegar pessoas velhas que ainda assim, ainda tendo sua experiência de vida, elas ainda precisam ter muitas experiências com Deus, porque elas não têm o caráter que Deus quer que elas tenham. E o caráter aqui não é ser de uma pessoa de má índole, o caráter é realmente ser parecido com Cristo. Nós podemos nos parecer em Cristo com muitas coisas, mas durante o decorrer de nossa vida, Cristo vai tratar em todas as áreas de nossa vida de forma profunda. Nós podemos ser pequenos, imaturos em algumas áreas e mais amadurecidos em outras, mas Cristo quer nos levar a um amadurecimento completo. Obviamente, a completude, a totalidade dessa obra será finalizada no dia de Cristo para nós. Todos os discípulos, todos os apóstolos, eles tiveram transformações ao decorrer de toda a sua vida, mas chegaram ao decorrer de sua vida em uma grande estatura espiritual. E eles, assim como maduros na fé, serviam aos menores na fé. O intuito é sempre esse. O ide e fazer discípulos é universal, é para todo cristão. E para irmos e fazermos discípulos, para que pessoas possam olhar para nós e ver em nós o reflexo de Cristo, isso requer uma grande maturidade espiritual. E é fundamental que, se nós queremos fazer discípulos para Cristo, que nós venhamos a estar em Cristo. Nós temos que participar do corpo. Ah, mas eu participo do corpo de outras formas. A vida de corpo, ela depende de um ajuntamento. Ela depende de você poder liderar pessoas, conduzir pessoas ao arrependimento, conduzir pessoas a serem também discípulos de Cristo. Sim, mas é impossível que você nunca esteja debaixo de uma liderança. Um líder, ele depende de estar debaixo de outra liderança, porque senão não tem ninguém para analisar a fita, a métrica da qual você anda. E se você tropeça? E se você, por coisas que você acha que são certas, você direciona pessoas a estarem fazendo as mesmas coisas que você faz, e talvez essa exata coisa não seja aquilo que Cristo quer? Você está criando discípulos de si, não discípulos para Cristo. E isso é um adoecimento do corpo. Para termos um corpo saudável somente em Cristo, porque Ele gera vida, nós fora dele não geramos nada. Ainda que aparente ser algo benéfico, se não está em Cristo e se está fora da lei de Jesus e tudo que os apóstolos deixaram, não é de Deus, ainda que faça chover milagres todos os dias. Nós temos que tomar muito cuidado. Jesus, ele disse que naquele grande dia muitas pessoas chegariam para ele e falaram assim: mestre, mas nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós servimos ao Senhor. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. É impossível entrar no reino de Deus sem ter aliança com Ele. Para ter aliança com Ele, Ele deixou definido que deveria haver vida de corpo, vida de igreja. Se você não está ligado na videira, volte para a videira.
Deus vai requerer de você todo o tempo que lhe foi confiado, os dons, os talentos e o ministério, o propósito do qual ele confiou para a sua vida. Ele irá requerer isso de você. Tome cuidado. Renovo fora da vida de corpo, fora da vida de igreja, não existe. É engano, é ilusão criada pelo diabo para manter pessoas fora da igreja. E com isso poder enganar essas pessoas. Não participe desse engano. Saia do meio dessa situação e tenha uma vida de retidão com o Senhor em todas as coisas. E aí sim, você poderá viver um renovo na sua vida. E mais que isso, pessoas através do renovo que virá sobre a sua vida também serão renovadas. Porque através de você, pessoas receberão a vida que flui através de você. Esse é o sentido. Nós não podemos achar que nós sabemos cuidar da igreja melhor do que o Senhor dela. Não tente ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é manual de fé e prática. Tudo que vai contra a palavra de Deus é heresia e deve ser totalmente descartado e não praticado para a nossa própria salvação, condução e retidão e para que aconteça o renovo de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti, Pai, e que verdadeiramente a nossa mente esteja cativa em Ti, que é o centro de todas as coisas. Seja conosco, Pai, que o nosso coração seja, Senhor, para a união, que o nosso coração seja para a comunhão, que o nosso coração seja para a nossa vida vinculada a Ti, que é a videira, porque somente em Ti nós teremos vida, somente em Ti nós podemos fazer qualquer coisa. Seja conosco, Pai, e arranca de nós todo espírito de facção, todo espírito de divisão, toda falta de perdão, todo rancor, toda mágoa, tudo aquilo que possa nos afastar da nossa vida de comunhão. Seja conosco, Pai, porque nós dependemos e carecemos da Tua ajuda para estarmos ligados em Ti, no Teu corpo, porque o Senhor é a cabeça deste corpo. Seja conosco, Pai. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado. E lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem, discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.